Fala, meu amigo, fala, minha amiga, em especial você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem já me conhece, sou o professor Matheus e venho aqui hoje dar continuidade ao nosso trabalho de resolução do PET, que é o Plano de Ensino Tutorado, que é disponibilizado para você pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Nós já vimos fazendo um trabalho bacana, você que tem nos acompanhado, agradeço e a gente continua hoje trabalhando com a terceira semana do módulo 2, cuja temática é embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Ou seja, você que vem nos acompanhando há mais tempo, vai lembrar que nós viemos falando sobre o processo de independência do Brasil, da emancipação, o Brasil deixando de ser colônia para se transformar em uma metrópole, em uma nação livre. Não uma metrópole, melhor, uma nação livre. Assim é melhor. É até muito discutida a nossa independência, mas vamos continuar para ver do que se trata. E para você que está chegando agora, para você que ainda não conhece, já me apresentei, mais uma vez me coloco à sua disposição, eu, professor Matheus de História, e faço parte de um projeto maior, projeto conhecido por Escola Online. Você não conhece? Mentira, tá brincando. Vem comigo para entender. O projeto Escola Online, onde eu e um grupo de outros professores, a gente disponibiliza em vários canais, em várias mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitter e, claro, aqui no YouTube. Aposto que você já se inscreveu. Para quem não se inscreveu ainda, vá lá, se inscreve, ativa as notificações e dá um like, porque isso nos ajuda a te ajudar. Porque você fortalecendo o nosso canal, a gente pode estar cada vez mais te oferecendo novidades e coisas boas. E olha, galera, vem coisa boa por aí. Perfeito? Então você que já fez sua inscrição, já ativou as notificações, vamos naquela nossa vinhetinha básica? Essa aí? Bacana, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar com a resolução do PET. Vamos ver do que se trata, o que foi oferecido para a gente, meu amigo, o que foi, minha amiga. Vamos seguir. Vamos lá, galera. Bom, atividade 1. A Constituição de 1824. Primeira coisinha básica que eu quero lembrar a vocês. A Constituição de 1824, galera, vejam vocês, essa aqui ela é importante porque ela é a primeira Constituição brasileira, ok? Isso aqui é muito bacana, porque nós atualmente, galera, temos o quê? As nossas leis garantidas pela Constituição de 1988. Mas a gente está falando aqui sobre a primeira Constituição, aquela que foi, na verdade, colocada em prática logo após a suposta independência do Brasil. Vamos ver o que o texto fala sobre ela? Bom, outorgada por Dom Pedro I, primeira dica, vamos colocar aqui, ó. Constituição que ela foi outorgada. Lembra? Outorgada, galera, é diferente de Constituição promulgada. Presta muita atenção nisso, porque você vai ver ao longo da história do Brasil várias constituições. Quando uma Constituição ela é promulgada, quer dizer que ela foi votada e aprovada pela maioria. Quando ela é outorgada, quer dizer que essa Constituição ela foi imposta. Então, no caso, a nossa primeira Constituição a ser validada foi imposta por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Nessa nossa Constituição, que estabelecia o Brasil como império, né? Definiu o Brasil como forma de império ou uma monarquia, vejam vocês, hereditário, onde o poder é passado de pai para filho, constitucional, porque a Constituição regia ela, e representativa, ou seja, a população escolheria seus representantes. Vários pontos eram iguais ao do projeto elaborado pela Assembleia Constituinte de 1823. Lembrando que antes dessa Constituição valer, os membros da Assembleia Constituinte haviam aprovado uma Constituição que ela carinhosamente ficou conhecida como Constituição da Mandioca, tá? Só que é uma Constituição que tirava um pouco o poder do imperador. O imperador, o seguinte, não dê, mas da mandioca, não aceitou, ele cancelou e ele outorgou uma Constituição que passou a valer. Mas eram importantes diferenças, como a divisão do poder político, incluindo o poder moderador. Vejam vocês, para quem conhece, galera, o poder moderador é o seguinte, pela regra do Montesquieu,
nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Qual que é a lógica? Que cada um dos poderes conviva entre si. Qual que seria o ideal? Que você se tivesse cada um poder com cerca de 33,333% dos poderes. O Dom Pedro ele teve uma ideia maravilhosa, que foi criar o quê? Um quarto poder, que é o poder moderador. Qual que seria a lógica do poder moderador? Qual que seria a lógica desse quarto poder, galera? Seria, na verdade, atuar como mediador entre os 3. Então, por exemplo, se eu tivesse uma briga do executivo com o legislativo, o moderador, o próprio nome já diz, iria moderar. A ideia é perfeita, um poder de neutralidade e equilíbrio. Só que na prática foi o quê? Péssimo, porque o Dom Pedro, que acabou sendo o poder moderador, usou o poder moderador para benefício próprio. Porque vejam, ele que já era chefe do executivo, passou também a ser chefe do poder moderador. Ou seja, ele passou a ter 50% dos poderes nas mãos. Beleza? Então a gente sabe que na teoria a finalidade era zelar pelo equilíbrio entre os outros poderes, mas na prática ele permitiu que Dom Pedro interferisse nos demais poderes. Beleza? Vamos seguir, tá? A Constituição instituía ainda o catolicismo como religião do Estado. Então vejam, galera, naquela época o Brasil tradicionalmente era um país católico. Hoje o Brasil ele é, moçada, vejam, por lei, um Estado laico. Tá? O Brasil era um Estado católico, hoje somos um Estado laico, a tolerância religiosa, na teoria, como religião do Estado e permitiu os cultos privados de outras religiões, desde que seus templos não ostentassem seus símbolos. Então era uma coisa meio que na surdina. Eram considerados cidadãos brasileiros, vejam vocês, tá? Cidadãos, pessoas brasileiras, todos os homens livres e libertos, ou seja, ex-escravos nascidos no Brasil. Quanto aos nascidos em Portugal, eles passaram a ter cidadania brasileira, porque no primeiro projeto eles não teriam, tá? Só que com a nova Constituição seriam também cidadãos brasileiros, aqueles que tivessem sido nascidos no Reino Português ou em outras colônias, tá? Então quem fosse português ou nascido em colônia portuguesa também era cidadão brasileiro, que claro, fosse residente do Brasil, tivesse aderido à independência, show de bola. Então quer dizer, você vê brasileiros e portugueses também como cidadãos natos. Os libertos nascidos na África foram excluídos da cidadania, ou seja, os africanos que nasciam na África não eram cidadãos. Show de bola? Então vamos lá? Beleza. O legislativo, né, era dividido entre Senado, que era o poder vitalício, e Câmara de Deputados, eleito por um período de 4 anos. Os eleitores das províncias, que no caso, só para a gente poder lembrar, aonde eu leio província, eu leio os atuais estados brasileiros, tá? Votavam em nome para o Senado, formando uma lista tríplice, encaminhada ao imperador. Então você escolhia e o imperador que na verdade dava o quê? O veredito final. Os deputados eram eleitos pelo maior número de votos, tá? Então o senador era escolhido, o deputado era eleito. Em ambos os casos, as eleições eram indiretas. Olha que doideira. Em eleições primárias, eram escolhidos, por exemplo, então você tem eleições, vejam vocês, dessas eleições, você escolhe os eleitores, show de bola, tá? E os eleitores escolhem o que, moçada? Escolhem tanto os deputados, perfeito, moçada, quanto os senadores. Lembrando que os senadores, eles tinham que ter o que, moçada? O aval do imperador, tá? Então, olha que loucura, tá? Em eleições primárias eram escolhidos o corpo eleitoral, os eleitores, que depois elegeria os deputados e senadores. Então, você vota em quem vai votar para depois escolher. Beleza, você vê que já a coisa já nasce para dar errado. Mas vamos lá, moçada, tá? Nas eleições primárias, estavam excluídos do direito de voto os criados de servir, os menores de 25 anos. Então vejam, se hoje você tem um voto com 18, permitindo facultativamente os maiores de 16, a não ser que você fosse casado e você poderia votar, os religiosos regulares, ou seja, pares, membros do baixo clero, os criminosos e os que não tivessem renda mínima anual de 100 mil réis. Então vejam uma coisa, nessa época, galera, o voto ele era censitário, só podia votar quem tivesse renda comprovada.
Nas eleições de segundo nível, só podiam ser eleitores aqueles que tivessem 200 mil réis ou uma de renda anual. Embora fossem votantes das eleições primárias, nessa segunda fase, os escravos alforriados, ou seja, os libertos, já não podiam mais votar, nascidos no Brasil não tinham direito a voto, mesmo tendo a renda anual estipulada. As mulheres também não foram incluídas. O voto feminino nem ao menos fora questionado naquele momento. Lembrando que o voto feminino só vai passar a vigorar no Brasil oficialmente com Vargas em 34, apesar de ter sido discutido no Código Eleitoral de 32. Beleza? Então a mulher demora muito a participar. E mesmo demorando, o Brasil é um dos primeiros a aceitar o voto feminino. A ideia do sufrágio feminino. Show? Então vamos lá. Tá? Só podiam ser candidatos aos cargos de deputado e senador, claro, 3 por província, então quer dizer 3 por estado, muito parecido com o que é atualmente, além das exigências anteriores, homem, 25 anos, com renda comprovada. Então, quer dizer, para você se candidatar, você tinha que ser católico e ter renda 400 mil para deputado e 800 mil para senador. Então, olha que loucura, você tinha que ter uma renda comprovada para poder participar da vida política. Essas determinações acabaram por criar uma divisão entre os cidadãos passivos, os excluídos do direito ao voto, e os cidadãos ativos, subdivididos em cidadãos ativos votantes, cidadãos ativos eleitores e elegíveis. Não havia necessidade de ser alfabetizado. Lembrando que com a Constituição de 1891, eu passo a exigir que as pessoas que pudessem participar da política fossem alfabetizadas. Mas olha que loucura, você excluir a galera por renda. Perfeito? Vamos lá? A Constituição não alterou o regime escravista vigente. Os políticos, de maneira geral, sabiam ser esse o ponto mais delicado. Lembrando que se as pessoas que votavam tinham que ter renda, elas eram o quê? Membros da elite. Se eles eram da elite, a maioria deles eram o quê? Possuidores de escravos. Eram escravocratas. Então não era vantajoso acabar com a escravidão. Era consenso entre as elites intelectuais que o Brasil não sobreviveria sem a mão de obra escrava. Assim, a Constituição de 1824 foi omissa em relação à escravidão. Então, em nenhum momento ela fala em por fim a escravidão. O Brasil supostamente fica independente, mas a escravidão continua. Isso significava que o regime escravista seria regido pelo direito de propriedade sem interferência do Estado na relação entre senhores e escravos. Ou seja, é aí, galera, que o senhor que define se o escravo será livre ou não. O Estado não entra nesse meio. Só mais tarde, com a ideia da Lei Áurea, que a coisa passa a ter a interferência do Estado. Show de bola? Então vamos lá? Depois de ler o texto A Constituição de 1824, responda no seu caderno o que se pede abaixo. Vamos lá, galera? Textozinho tranquilo? Bom, questão número 1. Qual foi o papel do poder moderador estabelecido pela Constituição de 1824? Galera, é fácil se a gente parar para pensar. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para você chegar onde eu estava. Olha lá. Qual que era o papel do poder moderador, galera? Aqui, ó, tá? Na prática, o poder moderador faria a ideia do equilíbrio, moderar os três, mas na teoria ele serviu muito mais para quê? Fortalecer o poder de Dom Pedro. Ok? Se tiver com o textinho na mão, você não vai ter problema, você não vai ter erro. Show de bola? Então vamos lá. Tá? Qual foi o papel do poder moderador? Teoria e prática. Na teoria, ele teria o papel de equilibrar, só que na prática ele serviu para quem? Para Dom Pedro I se fortalecer. Lembrou? Então a ideia é o seguinte, Se nós pegarmos aqui a famosa teoria, do Montesquieu, ele fala o seguinte: o ideal seriam 3 poderes, tá? Só que no Brasil você vai criar o 4º poder, como a gente viu ali em cima, e que de certa forma serviu muito mais para fortalecer do que para equilibrar. Show de bola? Vamos lá. Beleza? Questãozinha número 2. Quais foram as pessoas consideradas cidadãs pela nova Constituição? Nós vimos os brasileiros e aqueles também nascidos em Portugal em colônias. Então fica fácil você lembrar que, de acordo com o texto, cidadãos brasileiros seriam, olha lá, todos os homens livres e libertos, ex-escravos nascidos no Brasil. E também você considera cidadãos pessoas o quê? Nascidas no reino. Quando eu falo nascidos no reino, eu me refiro a os nascidos em Portugal, em outras colônias, claro, que tivesse aderido à independência. Show de bola?
Quais pessoas poderiam votar nas eleições? Lembra que nessa época, a primeira coisinha básica, para você que vai fazer prova não se esquecer, eu tenho o predomínio do voto censitário. Então, a primeira coisa, é uma Constituição que você vai priorizar o quê? O voto por renda e principalmente o voto para quem o quê? Para quem é homem, tá? Então, você pode pegar e colocar o seguinte, como o voto é censitário, tá? Só poderiam votar, na galera, homens com mais de 25 anos, com renda de no mínimo 100 mil reais. E vai variando, 100, 200, para ser candidato 400, a deputado, senador 800. Vejam vocês, que você fosse o quê? Que você fosse homem, lembrando a vocês, tá? Que você fosse católico, tá? Mas olha, é diferente, você ser católico e você, por exemplo, os padres, né, do chamado clero regular não poderiam votar. Então a mulher é excluída, os libertos eram excluídos, ok? Então você tem todo o quê? Todo um projeto aí de exclusão. É uma Constituição que não se votava muita gente, tá? Lembrando que nessa Constituição você ainda não coloca empecilho o analfabeto, mas você coloca empecilho pela questão de renda. Show de bola? Vamos lá? Beleza. Quais pessoas poderiam ser candidatos ao cargo de deputado? Porque você lembra o seguinte, o Brasil tinha um sistema, né, que nós chamamos de bicameral, né? O que é isso? Nós tínhamos duas câmaras, né? Você tem os deputados, que eram aqueles homens católicos com renda acima de 400 mil reais, e você tinha os senadores, homens católicos com mais de 25 anos, com renda acima de De 800 mil reais. Tá? Para o cargo de deputado, só poderia ser candidatos homens católicos maiores de 25 anos, se casado, tá? Pode ser menor, de 25, mas que tenha renda de no mínimo 400 mil reais. Então vejam, né, aquele sistema de escolha. Show? Por que a Constituição não alterou o regime escravista no Brasil? Essa é a mais fácil, né? Porque se nós vimos que nessa época a política era toda controlada por uma elite, nós vimos que a elite ela é escravista, então não é vantagem ou, na verdade, contra o meu patrimônio. Porque se eu abolir a escravidão, eu, como elite, possuidor de escravo, perderei minha mão de obra. Então, galera, em função de termos uma Constituição feita por membros da elite, e essa elite, em sua maioria, era possuidora de escravos, a Carta Magna, ou Constituição de 1824, foi omissa em relação à escravidão. A própria elite intelectual, né, os chamados membros da elite intelectual, considerava muito difícil o Brasil sobreviver a essa escravidão. Então, quer dizer, não havia uma uma ingerência entre o proprietário e o escravo. Então, vejam, nesse caso, tá? Na relação entre proprietário e escravo, perdão, aqui na verdade é o seguinte, vou colocar entre proprietário e escravo, o Estado, lembra, o governo, ele não se posiciona. Beleza? Bem tranquilo, mas bem gostoso aprender, porque a gente começa a entender as nossas leis. Quem faz, como funcionam. Galera, mais uma vez espero ter ajudado. Conto com vocês aí mais uma vez, reforçando o pedido. Vem com a gente na escola online, se inscreve, ativa a notificação, porque mais uma vez eu repito, vem coisa boa por aí. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.